Pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do podcast aqui da Peerdustry. E hoje a gente tem um convidado especial, é o Paulo Valverde. Ele é especialista em manufatura e vai contar pra gente um pouco aí da carreira, da trajetória dele e algumas informações bem relevantes e interessantes aqui de como aumentar a produtividade na empresa de usinagem ou qualquer outra empresa no ramo de manufatura, seja fabricante de máquina ou outros segmentos. Então, dou boas-vindas aqui ao Paulo. Paulo, obrigado por ter vindo aí para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, muito legal estar participando aqui. Obrigado. Conta um pouquinho, Paulo, da sua trajetória. Como é que você foi parar na manufatura? De onde de onde sua carreira começou? Compartilha aí com a gente um pouquinho, por favor. Rapaz, minha carreira começou ali quando adolescente, né? Estudando no Senai para mecânico de usinagem, especialização em ferramentaria. E desde então sempre estive ligado a essa área de usinagem, né? Então, passando ali por uma evolução de aprendiz, ferramenteiro, um projeto, CNC, né? Até chegar como professor do Senai, né? Muitos anos dando aula também. E nos últimos anos com consultoria, atendendo as indústrias na minha região ali em Guarulhos, aí com fabricação, como você colocou, né? Manufatura, produção, atendendo eles aí. Então, sempre estive ligado, né? Desde jovem a essa área, nunca foi desvinculado, né? Legal, legal. E ferramentaria e usinagem, né? Acho que quando você começou para agora, muita coisa mudou. Desde competição globalmente falando, né? Até em tecnologia, né? Acho que o cenário. Que época que você começou assim, o Senai? Então, eu comecei em 2000. Minha relação com ferramentaria começou em 2001, né? Uhum, A indústria por onde eu fiz a aprendizagem tinha ferramentaria, logo migrei. uhum, E eu, assim, observando o que era o mercado, eu peguei esse mundo da ferramentaria passando pela transição, que uhum, era aquela ferramentaria tradicional, do cara fazer na mão, tudo na unha, muita habilidade para o CNC, uhum. né? Tanto que quando eu estudei ainda era aquele ferramenteiro clássico, né? Então a gente limou muito, ajustou muito, mas quando eu voltei para dar aula já era o ferramenteiro que domina muito CNC, Olha só. né? Uhum, Então é uma realidade diferente. Eu evoluí dentro da indústria. Eu precisei me adaptar a essa necessidade da indústria para a tecnologia. Mas, assim, a evolução, falando do mercado de ferramentarias, né? Mas eu peguei bem aquela fase que deu uma baixa muito grande, uhum. né? Quando a China entrou forte, as ferramentarias começaram a ser muito terceirizadas das indústrias. Então eu peguei uma fase que foi uma fase bem baixa, Uhum. né? Então deu para trabalhar, deu para evoluir, obviamente, mas já não era mais a época de ouro há muito tempo. Isso era que ano mais ou Isso menos? foi 2000 a 2010, principalmente, A né? baixa você sentiu no meio dessa Na década aí. verdade, eu não sabia, né? Para você era a realidade, Para né? mim era a realidade. Aham. Depois que nós fomos entendendo, né? Mas eu falo que em 2010, quando eu comecei a dar aula em 2010, Uhum. né? Foi quando eu percebi o quanto a realidade do mercado brasileiro, né, estava ruim, principalmente em São Paulo, né, Uhum. em relação ao que era o mundo. Quando você fala de tecnologia, que você fala de inovação, de entrega, e não que isso mudou, Uhum. né? A gente não vê assim, uma melhora. A gente Uhum. vê pessoal ainda hoje lutando unhas e dentes para conseguir algo melhor, Uhum. né? Mas ainda assim a gente tem uma concorrência muito forte com a China, com a qualidade, com prazo, com entrega, Uhum. né? Eu acompanho o pessoal da Binfair, né? Uhum. Então a gente vê a luta deles, isso como um espectador de fora, Uhum. né? Eu vejo algumas melhoras. A gente fica muito contente, né? Uhum. Como consultor atendendo a indústria. A gente ali como no trabalho de formiguinha tenta trazer essa competitividade para as indústrias também, Uhum. né? Uhum. E aí vai para os dois lados. Vai desde falar para aquela empresa que consome o serviço da usinagem, da ferramentaria, e como consumir de forma correta.
Porque às vezes eles não sabem Uhum. como consumir isso. Uma relação de cliente-fornecedor. Uma relação perfeita de cliente-fornecedor. Uhum. Então, por exemplo, eu atendo indústrias de transformação plástico, de injeção, e fala assim, o cara me dá trabalho fazer manutenção, não sei o quê. Mas eu falo, gente, pensa, quando você leva o seu mecânico no carro, o seu carro no mecânico, você não fala direitinho o que você precisa para o cara poder Uhum. consertar? Uhum. É o mesmo vale. O cara vai Uhum. fazer o serviço, ele tem que entender. Então, eu tento trazer essa realidade. E o outro lado da ferramentaria, né? A gente tem alguns casos de ajudar as ferramentarias com gestão, Uhum. que é o que uma realidade muito forte, né? Muitas ferramentaria é o ferramenteiro que começou ali no fundo de casa, foi crescendo, Uhum. mas o cara não tem um estudo, o cara não tem a preocupação e tá vendendo almoço para poder comprar janta, Uhum. né? E a gente tenta trazer essa gestão para ele se organizar e ele realmente trazer, ele começar a ver ganho, Sim. né? Então são os dois lados que a gente tenta unir num trabalho mais ali Uhum. formiguinha, mais focado no local, mas né, dentro da realidade eu trabalho muito com isso, né, com o pessoal. Sim. Não, achei bem interessante. Acho que dá para olhar dois caminhos aqui, né? Primeiro a tecnologia e depois a gestão. É, você falou de tecnologia, você, enquanto cursava, e desde quando começou a trabalhar, ali no começo dos 2000, a tecnologia veio muito rápido, né? Então, saiu do tradicional, o convencional foi para o CNC. Eu diria que o Brasil finalmente acordou, né? Ótimo ponto. É, Então, a tecnologia é disponível é dos isso. anos 80, né? Final dos anos É, 80, ali o CNC, tecnicamente falando, a criação do CNC e tudo mais. Então, a gente teve aí 15 anos, vamos falar de tempo até esse sentimento que você viu o pessoal acordando. Mas então, a tecnologia, ela não é vamos dizer assim, não é a falta de tecnologia que estava bloqueando o aumento da produtividade, né? não. A tecnologia já existe, já existia. Talvez era muito caro no começo, mas como qualquer coisa, vai barateando. Por exemplo, televisão, né? Lembra no começo, televisão de plasma era Isso. caríssima, hoje as de LED são bem mais baratas, né? Mas então, você viu a tecnologia estar disponível e a adoção começou muito mais tardia. E eu diria que até hoje essa adoção ainda está em andamento. Eu diria que assim, o que eu enxergo as empresas, principalmente as pequenas, né, eles têm muita dificuldade para ter acesso à tecnologia. É muito caro para eles ou muito dificultoso para eles terem acesso. Uhum, Então, eu passo em empresas que têm um CNC de 20 anos, um comando super antigo, velocidades super baixas de trabalho, né? E eu passo para empresas pequenas que têm um CNC novinho, né? Por quê? Porque a pessoa soube ou investir ou fazer a gestão para poder trazer isso. E não que seja fácil. Então a gente vê às vezes um pequeno que tem um CNC novo, mas está alugado, uhum, né? Tem lugar que a gente passa, o cara fala, não vou alugar porque para mim eu estou jogando dinheiro fora. uhum. Qual que é a melhor solução? Não dá, não consigo afirmar para ele. Porque isso depende do volume dele, depende da visão futura do que ele vai querer fazer. Não é uma conta simples, né? Não é uma conta Igual quando simples. você pensa em comprar um carro ou carro por assinatura. Já não é fácil essa conta. Mas você tem ali PVA, você tem E seguro, justamente. manutenção. Já é uma planilha grande, né? Para você tomar uma decisão. E agora imagina para um É, equipamento, né? tem um equipamento que assim, a gente fala assim, é um equipamento que ele por si só é caro, mas para você manter ele é caro também. Porque Uhum, eu preciso ter, não adianta ter uma Ferrari e estar usando gasolina ruim. Não adianta uhum, ter um carro, uma máquina boa para usar ferramentas ruins. Eu uhum. preciso ter ferramenta. É uma coisa que eu converso muito com o pessoal. Pessoal, vocês precisam ter ferramentas, vocês precisam ter suporte, vocês precisam ter fixação. Software. Software, que aí Uhum. já Aí já cai em é um outra. outro problema grande, principalmente para as pequenas, Aham, né? aham. Adquirir um software, manter o software, porque Usar o software, né? Tirar o recurso do software. também ter, Né? a gente vai começar a abrir o leque que tem É vários complexo. problemas, É vários complexo. problemas que eles encontram, Sim. né? E o último, né, além de tudo isso, você ter um profissional Uhum. que é confiável, que tem experiência, né? E você conseguir manter ele. Porque a gente encontra no pequeno, né? Ou às vezes até no médio,
a dificuldade de manter um bom profissional, porque o bom profissional hoje, ele custa caro, Uhum. né? Eu tenho, recentemente, como o pessoal sabe que eu ando nas duas escolas que tem lá em Guarulhos, né? Eu tenho contato com o pessoal, eles falam, tem uma indicação. Uhum. Pessoal, assim, sem brincadeira, no último ano pra cá, eu peço indicações, a gente não tem pra indicar. Tá tudo, o que nós temos tá empregado. Uhum. Aí um empresário me falou assim, ó, de uma empresa pequena, me ajuda aí, tá muito defasado o salário. Eu tô pedindo isso pro cara, mas ele tá pedindo muito mais. Eu falei, olha, sinceramente, eu acho que tá mudando o mercado. Porque você vai ter que tirar o cara bom de outra empresa para trabalhar. E aí o salário sobe. E o salário sobe naturalmente. Aí Uhum. os caras começam a ficar desesperados, porque a gente sabe que mão de obra é muito pesado para as empresas. Uhum. E às vezes as pequenas e as médias, principalmente em usinagem, é, você tem uma sazonalidade de pedidos e eles ficam literalmente com o cabelo em pé sem saber como vai fechar os próximos 15 dias, não é nem um mês, é os É, próximos 15 é, dias. é. Então, como é que ele mantém um profissional bom? Como é que ele mantém toda essa estrutura se ele não tem a certeza do que ele vai estar fechando lá na frente, Uhum. né? Uhum. Então, a gente encontra muito isso no pessoal andando por aí, né? Sim. Voltando só um pouco na tecnologia, né? Tecnologia está disponível, ela tem suas dificuldades de adoção, tem seu custo e etc, né? Agora, o ponto é como fazer a tecnologia chegar na pequena e na média empresa, né? Isso eu acho que é um grande desafio e talvez é até uma resposta para a nossa falta de competitividade. Quando a gente fala lá nos anos 2000, começou a sentir forte concorrência da China, né, nesse setor, é, talvez ali, se a gente tivesse acompanhado a tecnologia, a gente teria chegado lá. Lógico que a China provavelmente teve planos bem organizados para adotar a Sim, tecnologia e usar a tecnologia, né? Que aí de fato a gente consegue ser mais produtivo. A gente aqui não teve, a falta de política industrial, aquela coisa toda, né? Mas acho que além da tecnologia, igual você estava falando, tem a questão da gestão. E a gente entende que a usinagem, em geral, o prestador de serviço de usinagem, ele tem um perfil técnico, o fundador, e às vezes ele saiu de uma empresa grande, cuidava da usinagem, saiu, montou sua própria usinagem. Então, ele carece de outras habilidades, né? A gestão em si, um RH, um financeiro, um compras, vendas. Então, isso é natural de qualquer pequena empresa. Porque o pequeno empresário, ele geralmente é técnico em qualquer segmento. Você vai para dentistas, né? Um consultório de sim. dentista, o dentista geralmente ele é muito bom naquilo, mas ele não tem a melhor gestão financeira, não tem o melhor marketing e etc. Então, acho que é da natureza de pequenos negócios terem uma base técnica. Só que o mercado exige uma série de outras habilidades para poder rodar a empresa. E aí, um ponto que você trouxe no começo, eu achei bem interessante, é que o cliente não sabe pedir do jeito certo. Então, já começa uma ineficiência muito grande, É porque o verdade. cliente pede uma bola quadrada e o fornecedor de usinagem, por exemplo, acaba tendo que trabalhar muito para deixar aquela bola redonda para voltar. É. Então, se tivesse uma forma de chegar mais simples, com certeza iriam trabalhar menos, né? E de fato teria mais produtividade. Então, conta um pouquinho o que que você vê dessa falta de alinhamento de quem pede para quem fornece. Como que é na É, prática? só voltando um pouquinho do que você falou, que acho que é muito pertinente assim no dia a dia que a gente passa lá. Perfeito isso. No pequeno empresário, ele é o cara técnico, montou a empresa dele e ele carrega nos ombros o, tudo que é de gestão, né? Mas por que ele não consegue delegar? Não, porque ele não consegue, ele não enxerga como trazer outra pessoa para poder dividir o serviço. Em questão de financeira mesmo, de dinheiro, né? E como trazer. E, e eles têm, como eles têm também normalmente eles têm uma defasagem de ingestão, porque tem cara que é um cara engenheiro muito bom na empresa, ele veio, abriu a empresa dele e tal, mas chega uma hora que a rotina da empresa engole ele, Uhum, né? E ele fala assim, cara, eu quero fazer, eu sei que é assim, mas eu não consigo, uhum, né? E ele bate muito nisso. E aí quando você fala assim, o cliente joga a bola quadrada, né?
Aí cai numa questão que eu não vou falar que é certo ou errado, porque isso vai depender muito da relação da. Às vezes o fornecedor ele tem que funcionar como um consultor, um prestador de serviço, de explicar como funciona. E às vezes ele não tem esse tempo para explicar como funciona. Uhum. Ó, faz desse jeito, vamos trabalhar dessa maneira, né? E às Ah, vezes se faz, não é remunerado, né? não Ele, é, ele não presta essa custa. consultoria para o É cliente de graça, isso. que tá errado, na É, minha porque. percepção. Não, está errado, mas a questão é, ele dificilmente vai conseguir embutir isso dentro do valor dele. Também. Por que ele não vai conseguir embutir isso dentro do valor dele? Aí cai na questão de tecnologia e gestão. Porque a gente vê que eles não conseguem fazer um prazo curto, né? Você fala assim, ó, vou te entregar rápido. A gente sabe se a gente entregar rápido, eu consigo subir um pouco o valor. Se eu Uhum. tenho uma máquina que produz rápido, eu consigo agregar um valor maior. E ao mesmo tempo que eu agrego, eu consigo trazer essa parte de serviço para poder agregar ali, ter um diferencial. Uhum. Mas a realidade é outra. Ele não consegue entregar rápido, ele se enrola no meio do caminho, Gestão a fila de a produção. fila de produção, prioridades, Uhum. né, favorecimento de um cliente melhor que o outro, Uhum. né? Então eles acabam entrando nesses conflitos, Uhum. né? Então, para eles, quando a gente entra com a consultoria nas indústrias, né? Ah, e às vezes eu quero falar de tecnologia, às vezes eu quero falar, né, de uma melhoria. Mas o problema é tão mais primordial Uhum. que a gente não consegue desenvolver. Sim. Você vai trazer um CAD com ferramenta de inteligência artificial, só que não vai nem ter tempo de usar É, aquilo ou um, treinar aquilo. um, um outro exemplo, mas um pouquinho diferente. Como é que eles controlam a produção? Como é que ele tem um histórico dele? Ah, Uhum. seria legal ter um RP, Opa. né? Aí tem cliente, pessoa que você chega e fala, não, botar um RP, o cara olha pra você e fala, o que você tá falando? Hum. Né? IRP, gente, é 1990, né? É É, da época de 90. isso. E existe hoje uma infinidade no mercado. Existe aqueles Na que é mais. nuvem, mais É, barato. mas ainda assim, quando você fala assim, eu vou precisar ter um custo maior para poder fazer. Aí eles já botam o pé Uhum. atrás. Uhum. Ok, aí fala assim, tudo bem, você tem o Excel, né? Vamos na unha, vamos no Sim. tradicional, vamos, né? Aí você vai ver, o cara não sabe nem abrir o Excel. Ele nem tem, às vezes, o Excel. O basicão para poder fazer um controle, Sim. né? Assim como eu já cheguei em empresa, o cara falou assim, para que eu vou ter um histórico? Sim. Eu falei, gente, como é que você vai saber com seus custos? Como é que você vai saber que. Ah, imagina, E- chega duas peças em momentos diferentes, o cara vai gastar o tempo orçando as duas peças duas vezes Exatamente. e não sabe nem se ganhou dinheiro na primeira, porque não tem o Isso. controle. Porque não tem o controle, ele não sabe se Então, ele teve prejuízo, ele não não sabe. sabe o quanto custou, E né? quanto dá trabalho fazer um orçamento de uma peça usinada de baixo volume, né? Dá muito trabalho. Dá muito Se você trabalho. tem duas vezes no ano a mesma peça, uma unidade, e você tivesse o controle, você já teria metade do trabalho Sim. de cotação, É, por e, exemplo. e dependendo como for, a primeira morre ali quase um 0 a 0, na segunda você ganha um pouco mais. Se você tiver controle, você vê isso, e aí Isso, você você aproveita enxerga. É disso. isso que eles não entendem. É, Eles é, não percebem isso. Então, quando a gente chega lá para falar de tecnologia, falar de usinagem, a gente para antes. sim. Vai parar na organização, É, né? assim, às vezes a gente conversa com muita gente, né? A gente tem ferramentas disponíveis, ferramentas de usinagem disponíveis, assim, que fazem um ótimo trabalho, redução de tempo, né? E eu acho que esse é um trabalho que tem que ser contínuo e ele agrega muito valor. Mas para um cenário de uma pequena usinagem, pequena e média, que tem essas dificuldades que a gente está falando, trazer uma pastilha que aumenta a velocidade em 3% não vai trazer uma diferença. Não. Porque a diferença, primeiro, está na organização É ali da isso mesmo. empresa. Uma pequena organização vai trazer um retorno muito maior para preparar a empresa para depois ter o ganho da usinagem mais rápida, né? Com uma ferramenta especial É, e porque etc. como ele não enxerga os problemas dele, não adianta nada eu ser mais rápido, Não adianta. né? Não adianta ser mais eficiente. Ele não, porque não é aquele o problema de fato, Uhum, né? O uhum. problema é antes. Então a gente se depara muito com isso, Sim, né? sim. Então se depara, por exemplo, como você falou do CAN, né? Tem empresa que a gente vai que o cara tem um CNC, tem até um preparador. Mas se chega uma peça mais complexa,
Aí ele precisa de um cara de CAM. Uhum. Aí ele fala assim, mas ele não tem uma pessoa para poder fazer, ele não tem o CAM, Uhum. ele não tem. Aí ele fala assim, eu dependo de tal pessoa para fazer, e às vezes uma peça que poderia ser feita em um lote, né? 1, 2 dias, ele dá um prazo de 15, 20 dias, porque até ele achar alguém que faz o CAM, até a pessoa de fora fazer para ele bem feito, né? Que a gente É, sabe que dá um monte de erro às vezes. sim. Então, aí você fala assim, mas você tem o CAM? Aí quem olha de fora vai pensar, é fácil resolver, dá uma licença de CAN. Não resolve. Não necessariamente. Não necessariamente, É. porque tem o como usar o CAN, como, para que Isso. usar, e assim, tirar realmente resultado das ferramentas, da tecnologia, não é usar só a superfície, né? Tipo, o Word, você abre lá, digita. Aquilo é o mínimo que você consegue fazer no Word, mas você Isso, tem muito mais coisa para fazer, exatamente. principalmente hoje em dia com o Copilot, né? Com a parte de AI. Então, para você realmente aproveitar das ferramentas de tecnologia, tem que mergulhar. Aí a gente pode comparar isso até com o celular. Hoje, a capacidade de processamento do celular é enorme e, assim, chega até a bater alguns computadores, dependendo do modelo, né? E a gente acaba usando para poucas coisas, né? É Para sim. WhatsApp, e-mail, Acessar a rede, pronto. rede social. Agora, uma pessoa que começa a explorar um pouquinho mais, já usa o celular e começa a ter uma produtividade maior na vida. Desde alguma automação, né? Por exemplo, chega em casa, desliga o barulho, sai de casa, aumenta o barulho, né? Então, olha o tempo que você vai ganhando, né? Então, acho que na tecnologia é mais ou menos como isso, e a ferramenta por si só jogada em cima da mesa não adianta. E sabe o que eu sinto, Paulo? Que eu estou na indústria desde que comecei minha carreira, né? Eu sou engenheiro de materiais e eu sempre estive no lado comercial. Hoje eu sinto que os fornecedores de tecnologia estão empurrando a tecnologia num bom sentido para o comprador que não sabe que precisa e nem sabe nem como usar aquilo. Então é um É, mercado invertido. Não é o cliente que está puxando tecnologia. Falando, não, eu quero isso, agora eu quero aquela ferramenta. Não. O mercado está falando, pessoal, você precisa usar isso. Então, o vendedor está precisando convencer o cliente que a vida dele vai ser melhor se ele comprar aquela isso tecnologia. aí. Você falou uma questão de trocar pastilha, uma pastilha de usinagem. Hoje em dia, quando eu falo com o pessoal de usinagem, eu falo assim pra eles: é, a- as pastilhas, a maioria delas estão tudo no mesmo nível, né? Elas te entregam um bom resultado. Mas você vê o cara que não tem uma fixação boa, Uhum. não tem um suporte bom. Aí você fala assim: você já viu esse lá, uma amostra zero point? Aí o cara olha pra você assim: pra quê? Não, você tira aqui, você faz aqui, você pode colocar na tridimensional, você pode fazer não sei o quê. E aí você tem que falar assim, você tem que explicar pra eles que aquilo é bom, É. que aquilo vai dar produtividade pra ele, né? Só que aí ele, na hora que ele vê valor, ele não enxerga um retorno, Uhum. né? Uhum. Ele não entende que aquilo vai dar um retorno pra ele, Sim, né? sim. Aí o cara vai continuar usando uma amostra velha, vai Uhum. continuar desenvolvendo às vezes a gente fala assim, tem várias formas de você resolver os seus problemas e eles não querem, porque eles falam assim, não, tá funcionando, Sim, sim. né? Tá funcionando desse jeito, mas pode melhorar, E né? assim, olhando de fora, você pensa, como que você vai ter um resultado diferente fazendo igual? E a gente está esperando, em muitos casos na indústria, a gente está esperando que aconteça um milagre, porque a situação não está boa, a gente vem caindo em participação na indústria, no PIB, ano após ano, e a gente não está fazendo as coisas diferentes. É isso que eu falo em geral, né? Lógico, tem empresas fazendo trabalhos maravilhosos e se destacando no mundo e exportando, que a gente tira o chapéu e empresas de fora do Brasil vêm aprender com esses caras. Mas a média tá esperando acontecer um milagre, porque as ferramentas, como você falou, né, não conseguem ver uma vantagem, mas não fazem investimento, mas aí tem uma dificuldade de caixa. Então a gente está num caminho um pouco complexo, né? Antes de falar em solução, ainda problematizando um pouco mais, até para as empresas, né, que estão assistindo a gente, de uma certa forma se identificar e ver um problema que está acontecendo lá, entender que realmente esse problema acontece e depois se inspirar um pouco nas soluções que a gente vai trazer aqui, né? Então, a gente vê, resumindo, né, de novo, muita tecnologia disponível, a gente está atrasado no uso da tecnologia, e, e a gente entende que hoje o vendedor de tecnologia tenta convencer o cliente
que aquilo é Perfeito. melhor para ele. E é, de fato. Mas falta aquela visão mais estratégica, a parte mais gerencial, pelo perfil dessas empresas, que são pessoas técnicas, muito boas tecnicamente, mas têm a dificuldade de ver um plano de negócio, etc. Aliado ao problema do cliente não estar conectado para ter uma cadeia saudável, Isso, né? perfeito. Ainda, por mais que se fale diferente, hoje eu sinto muito que o cliente vê o fornecedor como um oponente, né? E vice-versa, né? Então, É, aquela você relação que colocou bem isso aí. a gente vê e deveria ser mais de parceria, ela não está totalmente implementada. Tem empresas, de novo, fazendo ótimo trabalho com as suas cadeias, mas, em geral, na hora ali do dia a dia, é um pouco de exploração, é um pouco de falta de colaboração. E aí, falando em usinagem, a gente sabe que se o cliente facilitar, a vida do fornecedor vai ser muito mais fácil e vice-versa. Desde sendo mais claro com como as coisas vão acontecer em questão de tempo. Olha, esse projeto vai acontecer tal data, e aí se eu ganhar, você vai ganhar. Isso é uma coisa que você falou é bem interessante, que é algo que eu converso bastante com o pessoal, com as empresas que eu visito. É justamente isso. É saber o seu tempo, né? E saber o seu prazo. Porque a gente sabe que o tempo para usinar é uma coisa, o prazo para entrega é outra, Uhum, né? E uma coisa que bate muito o fornecedor para o cliente, né? O cliente chega, preciso dessa peça para ontem. Preciso desse lote para, né, para aqui 2 dias. E aí o cara quer fazer, ele quer pegar aquele dinheiro, mas ele não tem espaço para poder colocar aquele serviço às vezes no momento, às vezes ele não tem condições para poder fazer aquilo, uhum, e ele não sabe negociar um prazo adequado, né? E nem sabe trabalhar com o cliente dele, a, como funciona a solução dele para o cliente entender o prazo, uhum, né? Que é algo que o pessoal precisa entender. Como é que eu falo para o meu cliente que, ó, minha tecnologia é dessa maneira, eu funciono assim e vou te entregar em tal prazo. Então não adianta você vir pedir correndo, eu quero te atender, vou te atender da melhor maneira uhum, possível. uhum, Mas você precisa entender que eu tenho um prazo a ser cumprido, tem uma ordem lógica a ser cumprida. uhum, E eles falham nisso. E às uhum, vezes o cliente, ele não. Tem cliente que sabe, mas força a barra, ele sabe que uhum, funciona assim, mas tem cliente que não enxerga isso, uhum, né? Aí o cara fala, é uma peça simples, é um negócio fácil, mas se for ver, parece para ele que é simples, uhum, parece que é fácil, mas não é, né? Às vezes exige de uma solução, não é nem tecnológica, mas às vezes uma solução criativa para uhum, chegar num resultado, né? Então eu posso dar um exemplo assim que nós, lá no Senai, nós fizemos um serviço de usinagem com um macho de molde bem específico. E o empresário achou assim, ó, ninguém tá conseguindo fazer para mim. uhum. Não. Bom, vamos fazer. Né? A gente fez. Conseguimos fazer. Só que foi extremamente trabalhoso chegar na solução, porque exigiu de uma criatividade para chegar no Uhum. resultado que às vezes o cliente não enxerga. E não está disposto a pagar por isso E não também. está, não está. É uma coisa, e principalmente quando cai ali, eu não falo que chega a ser uma inovação, Uhum. mas essa criatividade às vezes é tão alta que ela está quase beirando a inovação ali, para poder chegar Sim, no resultado. sim, sim. E é o que você falou, o cliente não quer pagar por isso, porque ele não enxerga o valor nessa solução, nesse resultado, né? E muitas empresas, às vezes, elas dão um passo para trás, né? Ou faz um negócio mais ou menos, Uhum. justamente para não se onerar tanto, Sim, né? sim, Então sim. tem isso. É complexo, né? Bom, acho que nesse tema ainda, desde a parte de, eu falei, né, de não ter a transparência, o cliente não dá transparência do processo para o fornecedor, a gente ouve muito assim na usinagem, o fornecedor faz muito orçamento para vários clientes, né? E nunca sabe se ficou bom. Ou ele recebe pedido, ou ele não recebe nenhum Na feedback. verdade, ele fala assim, ó, fechou muito fácil, cobrei errado. É. Ou não fechou? Não sei o que aconteceu. Não sei se o cliente não comprou, não sei se meu preço ficou ruim, não sei se ele não gosta de mim. Então, realmente está muito distanciado Sim. quando você pensa em relação de parceria, né? Como deveria ser, né? Enfim, esse é um ponto. Então, caminhando um pouquinho agora para soluções, né? A gente, acho que eu converso com muita gente na indústria, eu vivo a indústria, o que a gente está falando aqui eu encontro em vários lugares. Agora, para onde a gente vai? O que que tem de opção? Então, tecnologia tem pessoal capacitado em ajudar, tem mercado no Brasil Tem. ainda.
mas tem. E tem muita gente boa aí no mercado querendo trabalhar, né? Empresa de usinagem e tudo mais. O que que tem de novo, o que que tem disponível para ajudar essas empresas para seguir? Aí eu vou te pedir para contar um pouquinho dos programas que eu acredito que tem um potencial muito grande para ajudar as empresas e, lógico, sempre focando aqui na usinagem e no fabricante de máquina, que são os públicos principais aí da, Perfeito. da Peer Industry. Então vamos lá. Só contando um pouquinho de história, né? No, no Senai, né, onde hoje atuo como consultor no Senai, né? O Senai vem aí há uns 14 anos já atendendo a indústria com tecnologia, porque era uma necessidade da indústria, né? Ó, o Senai é bacana, o Senai tem infraestrutura, tem ótimos profissionais, né? Nos atende na educação, mas queremos mais. Montar a parte tecnológica, que veio se desenvolvendo e está se desenvolvendo, cada vez está melhorando o atendimento. E com essa parte de tecnologia, né, nós atendendo com consultoria, com prestação de serviço, né, às vezes alinhando a parte de prestação de consultoria, de assessoria com a educação, a gente alinha bastante, muitas vezes as duas andam juntas, começa de uma maneira, termina de outra, então a gente tem essa mescla, somos uma instituição de ensino. Uhum. Então, mesmo que eu faça um atendimento tecnológico, a parte educacional está muito atrelada, né? Uhum. E então o Senai já enxergou essa necessidade de atender. E nos últimos anos, começou a surgir os programas para poder fomentar a indústria. Porque o que nós estamos conversando aqui, né, já é um problema já de anos. Então existem os programas para poder alavancar. Então aqui em São Paulo, a gente está entrando no 4º ano, um programa chamado a Jornada da Transformação Digital, né? Justamente focado na pequena e microindústria, para poder desenvolver eles. O foco da jornada é levar a indústria para a indústria 4.0, mas é um caminho muito longo. E como a gente já conversou, a maioria das empresas ainda estão no básico do básico. Então, a maior parte do nosso serviço com essas empresas dentro desse programa é justamente fazer um Lean Manufacturing, Uhum. organizar eles, enxergar o desperdício, melhorar a gestão, né? É, e, e ao longo tem um processo de 8 etapas, né? Então, aquelas empresas que vão evoluindo conosco dentro dessas etapas, vai chegar num ponto que nós, junto com eles, vamos escrever um mapeamento de um processo, de uma necessidade, para ele entrar junto com algum desenvolvedor, buscar crédito, de buscar dinheiro ali com uma linha de um valor de juros bem mais confortável, né, com uma carência mais confortável, para ele investir na indústria dele e começar a melhorar e ser mais produtivo, né? Esse é o Brasil mais produtivo. Essa é a jornada. Jornada, A jornada. desculpa. É a jornada. Jornada de transformação É tecnológica. jornada de transformação digital, Digital. né? Tá. Então a gente, ao longo desses 4 anos, temos vários casos, mas eu posso citar um que sim, foi muito bacana, que uma empresa de transformação plástica. Eles têm a ferramentaria deles, Uhum. mas é aquilo que a gente conversou. Eles não tinham uma gestão adequada. Então eles não sabiam, eles se enrolavam quando entrava molde de manutenção, com molde de construção, perdia prazo. Ajudamos eles a se encontrar. E ao mesmo tempo trouxemos tecnologia para apontamento de horas. Uhum. Então, o que eu achei que ficou fantástico para eles, né? Que saiu do 0 ao 100, Uhum. né? E onde hoje a máquina deles tem sensor, Uhum. né? Eles têm um tablet do lado da máquina, o operador entra lá com o que ele vai usinar. A máquina quando liga, conta se está usinando, né? Então a gente vê de fato a eficiência, né, de uso da máquina, não é só o operador dentro trabalhando numa peça. A Uhum. gente sabe quanto ele ficou trabalhando com aquela peça e quanto de fato Sim, ficou usinando, sim. né? E o gestor tem um Power BI lá mostrando Uhum. tudo que ele precisa. É um bom começo, né? É um excelente começo. Não foi um investimento assim absurdo, Uhum. né? Foi um investimento ali razoável, mas que trouxe um retorno imediato incrível. Uhum. Porque ele já traz um raio-x do que está Isso, acontecendo ali. justamente.
Então, medir apontamento, né? Fazer o apontamento com as ferramentas digitais e não aquela parte de papel que a gente sabe que talvez não é tão confiável, né? Já traz em curto espaço de tempo uma visão do que é a empresa totalmente diferente do que os proprietários imaginam. Em geral, eu ouço Isso. muito dessas histórias. Então, simplesmente anotar e medir, você já tem um, uma série de informações para tomar um caminho que até então você não sabe qual que é o primeiro passo. E aí, todas aquelas soluções de tecnologia que estão disponíveis há décadas, você não sabe qual você vai começar. Agora, com o apontamento, já começa a ficar mais claro aonde você tem que Onde está o focar. seu problema? É na fixação, é na Isso. preparação da matéria-prima, na programação, o que está acontecendo? Então, é um bom começo pensando numa empresa de usinagem, né? O apontamento em si. Esse apontamento, uma empresa já tinha colocado, né? A gente atendeu eles por conta, fizeram essa implementação dessa tecnologia e eu levei para outra empresa, né? Dentro do âmbito da consultoria. E assim, é fundamental. Se toda empresa de usinagem tivesse um controle desse, Uhum, né? Ele teria uma noção muito forte da realidade dele. uhum, Porque ele sabe, algo que é muito engraçado, se reflete no comportamento também do funcionário. uhum, Porque é aquele funcionário que se dedica, né? Aquele que. Ele gosta de ver que o resultado dele está aparecendo, uhum. né? E aquele que gosta de dar uma enrolada, ele fala assim, não dá para enrolar mais. Sim. Porque meus dados estão aparecendo. E quebra aquela situação, né? O cara chega fazendo muito, mas muita gente faz pouco, aí com o tempo ele vai fazendo menos, Vai porque não faz baixando. diferença. E se você tem esses apontamentos, você sabe exatamente a sua realidade. Sim. E você tem. Então, vou fazer um cara que é prestador de usinagem, mesmo que ele faça um lote, né? Uhum, Dentro desse lote, ele vai saber de fato quanto tempo foi, uhum, quanto tempo esteve trabalhando, quanto tempo foi o setup, uhum. né? Os motivos de parada, Sim, né? Ah, parou porque quebrou a ferramenta, sim. parou. Então, por que quebrou a ferramenta? Mas você começa já a estratificar as suas Uhum. Aí necessidades. você já começa a ver aquela, pô, eu paguei tanto na ferramenta, durou tanto, né? Eu paguei Isso. tanto na outra, durou outro tanto. E aí você começa a ter números para fazer uma Ou decisão. então, oh, por que está quebrando tanto? Às vezes é a fixação que está vibrando Exato. muito, às vezes é, Parâmetro. é parâmetro, ou então você tem que trocar o tipo de ferramenta que você está Sim. utilizando. Só que sem o apontamento, Você não enxerga você não isso. enxerga. Você não enxerga. Uhum. Então, para para o gestor, é fantástico, por quê? Ah, dá para fazer no papel. Dá para fazer no papel. Mas no papel, o cara esquece de marcar. Uhum. No papel, se extravia. Tem um No, número lá que o outro não vai entender. não se computa direito. É. Ou então, quando vai lançar numa planilha, não se traduz. Fora o trabalho de lançar na planilha, né? Fora o trabalho. Então, quando você trabalha com a tecnologia, tem o tablet ali para ele. Primeiro Sim. que para eles é super confortável. É 5 campinhos, preenche, né? E a máquina está sensorizada, que isso que é importante. Uhum, uhum. Então, a máquina vai dar o real status de trabalho. Óbvio que isso vai muito do investimento para investimento. Você consegue, se você quiser sensorizar mais a máquina para poder saber como é que está o esforço de Até o corte. parâmetro, a temperatura, Isso. Aí você vai do mais a sensorização só de saber se a máquina está usinando ou não, 0 ou 1, né? é 0,1. Já traz um ganho, Já né? traz o ganho. E Paulo, para quem está ouvindo a gente, né, um prestador de serviço de usinagem, de qualquer porte, na sua experiência, se você puder chutar um número de qual que é o percentual de empresas que já tem isso hoje, assim, funcionando um apontamento no setor de usinagem? Chute. Se for falar das pequenas, das médias, Pequenas, pequenas. pequenas, vamos colocar pequenas até média? É. Se for 0,5 é muito. Então, essa é uma notícia É, boa, por um lado, né? Que, olha, quem está ouvindo a gente se identificou, a hora é agora, porque tem muita gente sim. fazendo essa transição agora. E a notícia boa é, uma vez que fizerem isso, a competitividade vai aumentar, Vai. né? E a terceira notícia boa, que tem todo o apoio desse programa Isso. para isso Tem esse programa. ocorrer, né? E aí, voltando aos programas, né, que a gente começou, existe o Uhum, outro programa que a gente começou ano passado. É um programa que já existiu lá no passado, ele deu uma reformuladinha, ele está mais robusto agora, que é uhum, o Brasil Mais Produtivo. Né? É o uhum, novo Brasil Mais Produtivo, que existia um Brasil Mais Produtivo uns anos atrás. uhum, Também com a mesma pegada, um viés voltado para pequena e microempresa,
né, principalmente. Médias empresas até um certo valor, que média empresa pode ser um faturamento pequeno, também um faturamento muito grande. Tá? Sim, É um faixa é é um grande, né? espectro muito grande. Então, existe uma limitação, né? É, e o Brasil Mais Produtivo tem uma pegada muito semelhante à jornada. A gente entra nas indústrias fazendo um lean, fazendo uma organização, desperdício, para aumentar a produtividade. Ele não tem uma trilha formada igual da jornada para poder ir para o 4.0. Mas tem uma diferença muito legal, que é assim, ele já está atrelado a uma capacitação. Uhum. Então, a indústria, ela aderiu ao programa, né? Automaticamente ele tem disponível para ele um curso online, um EAD, né? São três tipos de curso que ele pode estar seguindo, né? Todos voltados para ferramentas de ferramenta de qualidade, ferramentas de gestão de manutenção, né? Ele vai naquele que é mais adequado à necessidade dele. Ele pode colocar todos os funcionários da empresa se ele quiser Olha para que legal. fazer, é aberto para todo mundo. Uhum. Né? Então, tem empresas que colocou lá 30, 40 funcionários para fazer esse curso online. Então, Uhum. pode estar fazendo. E o bacana você fez o curso, terminou online, ele te dá, você funcionário, né? Você pode ir lá no Senai, ver um curso ali até 40 horas, dentro da sua expertise que você quer. Você pode fazer de graça esse curso à noite, ali no sábado. Olha que Né? legal. Então, você pode evoluir Uhum. mais dentro. Então, um exemplo lá também de um transformador de plástico, né? Falou, ó, você pode terminar, por exemplo, a usinagem. Perdão. Você pode terminar o curso online e vai fazer um preparador de injetora. Uhum. O cara da usinagem. Terminou o curso online, vai ver, às vezes, um curso de CAM, né? Uhum. Às vezes um Uhum. curso de preparação de CNC, Uhum. desde que se enquadre dentro da carga horária lá prevista, né? Sim. E então tem, assim, é um programa muito bom para as empresas. Para as empresas não tem um custo, porque nós subsidiado pelo governo. O Jornada, só para poder também deixar situado, ele é parceria com o Sebrae. Né? Jornada com o Então, Sebrae. então, Uhum. o Sebrae fomentando a indústria, que é a função do Sebrae, né? Fomentar a indústria. E Uhum. nós, Senai, entramos com a força para poder executar. Legal. Né? Então, para quem está ouvindo a gente aí, tecnologia tem, capacitação tem, mercado tem. Qual que é o primeiro passo? Antes de procurar você, por exemplo, né? Não sei se você concorda comigo. O primeiro passo é assumir que precisa de ajuda e assumir Isso. que existe uma Existe, necessidade de mas dar o próximo passo, né? E eu diria assim, até aqueles que já são organizados, Uhum. né? Ele pode estar adquirindo o programa, entrando ali. Eu tô falando dos programas Senai também, se a pessoa quiser chamar o Senai para fazer o serviço direto, a gente faz, Com né? Não certeza. precisa ficar. Às vezes é trazer aquela visão de fora, Uhum. né? Até para aquele que tá falando, não, aqui tá tudo redondinho, não, traz uma visão de fora, né? Às vezes você tá dentro do seu dia a dia, você não enxerga algo que pode melhorar. Uhum. Uhum. Então, sim, primeiro a empresa tem que querer, Uhum. né? Ele tem que querer melhorar, ele A direção tem que querer. tem que querer. Uhum. Ele quer melhorar, é, eu já te ligo assim, ó, pessoal, liga para a empresa, tô com um programa aqui para você de graça, nós vamos ajudar você. Aí o cara fala, não, não preciso, não, no momento não. Aí o cara fala assim, eu tô em baixa agora, não vou precisar disso. Às vezes é na baixa que você Porque precisa. tem tempo, né? Não só tem tempo, às vezes a gente vai enxergar o seu problema, Exatamente. entendeu? Exatamente, é Às vezes fala verdade. assim, ó, o seu problema é isso. Então, e assim, a gente tá falando de tecnologia, estamos falando de usinagem, mas às vezes o problema dele é espaço, às vezes é layout, Uhum. às vezes o problema dele é a peça que anda muito dentro da fábrica, Uhum. né? Às vezes é questão de estoque. Uhum. Então, são tantos problemas que permeiam ele que a tecnologia em si, o processo em si, é um ponto só. É. E ele tem que enxergar o restante. Uhum. Então, às vezes, tem empresa que a gente passa assim, o cara tem ele faz a entrega. Né? Uma coisa que a gente trabalha pro pessoal também é enxerga o seu valor. Uhum. Né? Então, uma empresa que a gente trabalha lá, o dono gosta de entregar o que usina, né? O que fabrica. Pessoalmente. Pessoalmente. É perto, não sei o que, eu tenho meu caminhão, eu faço a entrega. Uhum. Mas assim, ó, legal, ok. Mas se for pegar o pé da letra mesmo, você tá perdendo dinheiro.
Uhum. Porque você está mantendo um caminhão, né? Você Uhum. está ocupando seu espaço. E por que você está saindo para a rua? Uhum. Se onde você ganha dinheiro é aqui dentro. Uhum. Você que tem que estar olhando, né, o seu porquinho aqui engordando. Uhum. Né? Uhum. Você sair para entregar, agrega valor para o seu cliente? Não agrega. Aí isso é uma coisa que a gente trabalha muito, a gente tenta abrir os olhos. O que que te agrega valor? Uhum. Né? Então você tem que enxergar qual que é o valor da empresa. A gente tem que trazer isso. Qual que é o valor da empresa? Onde você está, né? Onde é o cesto de ovos da galinha? Né? Onde você está ganhando dinheiro de fato e onde você não está. Sim. Às vezes você fala assim, ah, não, é legal, eu atendo eles. Aí fala assim, é legal, né? Esse exemplo do que entrega, ele gosta de entregar. Fala assim, mas aí você chega lá no seu cliente, aí você encontra lá ele sabe que você é o dono da empresa aqui, você encontra o dono da empresa. Aí fala a verdade, quantas vezes você não conversa com ele, ele atravessa todo o seu planejamento para poder ser mais camarada com ele e entregar. Aí o cara, é verdade. Então você tem que ser mais profissional Uhum. nas Uhum. relações. Uhum. Eu falo, você tem que ser profissional. Pode ter uma relação pessoal? Pode, mas você tem que ser profissional. Você Sim. tem que ter uma ordem, tem que ter, obedecer uma sequência. Uhum. Né? Então você tem que fazer os seus resguardos. Né? Sim. Então, na hora que a empresa, o dono da empresa, a gestão da empresa enxergar isso, né? Aí pode contar conosco que a gente vai. Temos pessoas muito gabaritadas para estar atendendo falando se for falar da equipe lá de Guarulhos, né? Uhum. Nós estamos em torno de 20 consultores da todos os especialidades. Então, fabricação mais específica aqui comigo, mas tem o pessoal que é de produção, Uhum. tem o pessoal de logística, tem o pessoal mais focado em gestão, Uhum. né? Então, tem o pessoal de automação. Tem um apoio completo, né? Tem um apoio completo que vai te dar a visão, Sim. né? Então, às vezes, e isso acontece muito, às vezes a pessoa vem com uma ideia mirabolante, a Uhum. gente joga aquele balde de água fria e fala assim, ó, tudo Legal, mas bem. vamos voltar aqui, né? Então você fala assim, mas você vai estar gastando seu dinheiro e talvez você não vai ter seu Sim. retorno. Sim. Mas você não quer rever esse seu plano, Sim. né? Não quer dar uma olhada. Assim como teve outras, algo que é muito legal também. Teve uma indústria que a gente passou, no caso, eles fazem. Não é usinagem, mas é um exemplo, acho que é pertinente. O pessoal trabalhou com eles a parte do Lean, a parte de desperdício, enxergar o gargalo, né? E falou assim: aqui é o meu gargalo, e agora? O que eu vou fazer para desenvolver e sair desse gargalo? Né? Vou trazer gente, vou internalizar, vou automatizar. Você muda, você vê como você começa a mudar o Uhum. pensamento da pessoa. Uhum. Então, nesse caso, essa empresa está trabalhando com a gente ainda, a gente está entrando com eles uma questão de automação, porque eles entenderam Legal. que tem que trabalhar com automação. Legal. Legal. Ótimo, beleza, vamos trabalhar com automação. Né? Uhum. E aí, nessa questão, hoje estamos trabalhando com eles, então a gente já trouxe algumas tecnologias diferentes para eles. Agora, eles estão com uns problemas bons. Uhum. Né? Uhum. Que caminho que eu devo seguir? Sim. Para resolver o problema que eu já identifiquei, né? Isso aí. Maravilha. Né? Maravilha. Isso é bem legal. E Paulo, então, para quem está vendo a gente, empresa de usinagem, vamos falar em dois caminhos, né? Quem é da região de Guarulhos, como que faz para acessar, para entender tudo isso, para se aprofundar? Visita o Senai, manda um e-mail. Como é que funciona, Paulo? Eu não vou falar só de Guarulhos, vou falar do Senai todo, tá? Tá bom. Então, assim, Guarulhos, nós atendemos uma região grande. Sim. Tá? Então eu atendo Guarulhos, Santa Isabel, Arujá, Mairiporã. E às vezes alguma coisa ali de Zona Leste, a gente dá uma permeada ali, né? Na Suzano, a gente dá uma espalhada. Mas, independente, né? Todo Senai, né? Toda unidade Senai tem o que a gente chama de coordenador de relação com a indústria, né? A função dele é justamente estar junto com a indústria para estreitar as relações. Uhum. Aí essas relações vão ser tanto educacionais quanto tecnológicas. Nem toda unidade Senai tem tecnologia, atendimento tecnológico. Tá? Mas esse coordenador ele vai ser a porta para poder te levar Uhum. a tecnologia ou ao Senai, a unidade que vai te atender Uhum. com atender a sua necessidade. Né? Sim. Então, Então, tenta entrar em contato com o Senai, falar com o coordenador isso, de relação com a relação com indústria. a indústria Isso. e perguntar dos dois programas, né? O Pode ser Brasil Mais mais produtivo, da Produtivo ou a jornada. jornada. A jornada, como a jornada é parceria com o Sebrae, se a pessoa quiser ir até o Sebrae também para você, Funciona também? funciona também. Tá, Né? Já tá. aconteceu conosco de a pessoa bater na porta do Senai, eu falei assim, ó,
isso que você está querendo fazer é legal. Era uma pequena empresa, eles estavam querendo desenvolver um produto. Uhum. Isso aqui é legal, eu consigo fazer para você. Pode ser que eu, Senai, fazendo direto para você não fique tão um valor acessível, Uhum. né? Mesmo que a gente tente, né? Por que você não quer procurar o Sebrae primeiro e ver se eles não têm alguma linha para poder te ajudar? Sim. Deu muito certo, a pessoa deu a linha e falou, ó, o que o Senai faz para mim. E a Legal. gente juntou. Então a gente tenta orientar nesse sentido, né? Para poder buscar. Mas acho que o caminho melhor é esse, Tá bom. né? Então procura liga no Senai, né? Vê qual que é o Senai às vezes próximo da região, às vezes a pessoa já conhece o Senai, Perfeito. né? Qual Perfeito. que é o Senai? Se não tem, abre, abre no Google, vê Vai qual no tem, a Google, né? gente, o Senai tem 90 escolas espalhadas no estado, o Senai São Paulo. Sim. São 90 Tem escolas. uma perto de cada um de vocês Tem que estão alguma aí. perto da região, Sim. né? Então, são muitas escolas. Claro, quando vai para o interior, né? Tem escola no interior que atende 10 cidades diferentes, né? Uhum. O consultor anda, para acender uma empresa, ele vai andar 100 quilômetros. Sim. Mas tudo bem, no interior é diferente que em São Paulo, Uhum. mas aqui, por exemplo, em Guarulhos, nós temos duas escolas, né? E a gente atende a região toda. Aqui em São Paulo tem outras escolas, tem outras expertises. Uhum. E às vezes fala assim, ó, é um exemplo bem simples. Às vezes é uma indústria alimentícia. Ele me liga lá. Pô, eu queria desenvolver algo na área alimentícia. Eu vou falar para você, ó. Eu não faço, mas o Senai da Barra Funda faz. Legal. E a gente faz esse meio de campo para eles. Maravilha. Né? O nosso Senai a gente tenta ao máximo trabalhar em rede, Uhum. né? Para justamente, eu não tenho expertise, mas eu sei qual que é o Senai que tem expertise. A gente brinca, né? São 90 escolas, alguém vai saber fazer, Sim, sim. né? Muito Então a gente bom. procura achar essas soluções. Então, Para dar o apoio, né? para dar um apoio. E Legal. muitas coisas, por exemplo, cara, sei lá, TI. Tem o pessoal de TI para poder atender a indústria. Né? A gente tem um cenário específico só para isso. Ele Maravilha. manda lá e vai resolver para essas questões, né? Não, maravilha. Acho que fornecedores aí que tiverem interesse já está dado o recado. A gente até aqui da Peer se disponibiliza, fala com a gente, se alguém tiver dificuldade, a gente ajuda a direcionar, porque a gente tem bastante contato aí com o pessoal. Se alguém não tiver conseguindo entrar em contato ou achando o caminho, Se conta com a gente. E reforçando aí para quem não conhece a Peer, muito do que a gente falou aqui, a Peer vem com uma solução para ajudar. Então, o fornecedor da Peer ele encontra um caminho muito mais fácil, né, para conseguir trabalhos, com vários atritos a menos do que esse que a gente comentou. A gente faz todo um trabalho de terceirização de usinagem para o fabricante de máquina, e o resultado disso é um caminho muito mais fácil e um ciclo bem mais produtivo para o fornecedor de usinagem. Então, para quem não conhece também, entra em contato com a gente explica e apresenta. Mas a gente agradece bastante. Paulo, obrigado por ter vindo, eu que obrigado agradeço o por convite. explicar aí as novidades e os caminhos que existem hoje. E eu acho que é isso. Agora a gente precisa, cada um de vocês, refletir e avaliar se faz sentido, né? E dar um próximo passo, porque a gente precisa fazer algo pela nossa manufatura. A gente precisa avançar na produtividade. Então vamos em frente. Isso aí, eu agradeço o convite. Convido ao pessoal a procurar o Senai. Nós temos muitas soluções, temos muita vontade. O Senai São Paulo está evoluindo mais ainda nessa questão de atender a indústria. Então a gente está falando aqui de um atendimento focado em usinagem, focado ali numa consultoria, mas é muito mais, tá? Então nós temos institutos de tecnologia, temos institutos de inovação. Então, às vezes a empresa quer desenvolver um material, às vezes quer desenvolver uma solução. Temos pessoas para gabaritada para isso. Às vezes tem que pessoal quer trabalhar como startup, tem o pessoal voltado para quer trabalhar com linha de fomento, quer um trabalho mais robusto para poder captar dinheiro, para poder desenvolver algo. O Senai tem toda essa estrutura para estar atendendo, né? Então, eu convido as indústrias a conhecer mais o Senai, né? Nos visite. A gente está de portas abertas, literalmente, para visita. Se não conhecer alguém, eu quero falar, Paulo, quero falar com você para a gente resolver. Não tem problema, vem comigo, eu faço o primeiro a aproximação e depois a gente desenvolve mais, né? A gente caminha para o pessoal, a gente sempre encaminha para o pessoal para estar esse desenvolvimento. E mais uma vez, né, o pessoal, o Senai tem muitas soluções. Às vezes a sua solução está lá e de uma forma acessível, muitas vezes. Então, Maravilha, tá bom? maravilha. Paulo, obrigado novamente. Obrigado. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo.